Levantamento terra e levantamento terra sumô. Seja muito bem-vindo, vamos entrando. Hoje a gente vai ver todos os detalhes desse exercício que trabalha tão bem o teu glúteo, trabalha o quadríceps, as costas. Será que tem que colocar em treino de quadríceps? Será que tem que colocar em treino de posteriores, em treino de glúteos, em treino de costas? Aonde que eu vou encaixar o levantamento terra? Dores nas costas para fazer o levantamento terra, certamente tem algum erro técnico aí, porque o levantamento terra ele é um remédio para dor nas costas. Se tu tem dores nas costas, eu até recomendo que tu faça o levantamento terra. Então a gente começa com o levantamento terra, primeiro vendo o que? O que eu trabalho no levantamento terra? Quais são os principais músculos trabalhados? Alguns anos atrás, quando a gente falava em levantamento terra, era sempre no treino de costas. Levantamento terra, usa para costas. Levantamento terra, coloca lá no dia de dorsais. Todo mundo falava que era um super exercício para trabalhar as costas. E acontece que ele é um exercício que trabalha bem as costas, sim, mas principalmente os paravertebrais, principalmente a musculatura da tua lombar. Os outros músculos, os músculos da cintura escapular, essa parte aqui mais de cima das costas, eles são trabalhados de uma maneira isométrica. A gente não tem movimentos como, por exemplo, na hora de fazer uma puxada, na hora de fazer uma remada. Então ele pode ser colocado no dia de costas, quando eu quiser dar uma ênfase principalmente na minha lombar, na parte mais baixa das costas, sim. Mas como eu tenho um trabalho muito grande de glúteos, de quadríceps também, porque eu tenho a flexão e a extensão dos meus joelhos, então quando eu estendo os meus joelhos eu trabalho o meu quadríceps, a minha coxa, e eu tenho também um trabalho, uma ativação muito grande de isquiosurais, isquiotibiais, os posteriores de coxa. Então, o que eu vou estar trabalhando no levantamento terra? Glúteos, quadríceps, posteriores de coxa, e também os meus paravertebrais. Em qual treino que eu encaixo? Eu costumo encaixar no treino de membros inferiores, quando eu quero trabalhar principalmente glúteos. Por que não no treino de anteriores? Também pode ser colocado no treino de anteriores, mas como a flexão e a extensão do joelho ela não é tão grande assim, eu prefiro colocar no dia de posteriores e glúteos ou no dia de glúteos, mas não é que não possa colocar também ou no treino de costas ou no treino de anteriores. No treinamento de costas, eu gosto muito de utilizar o meio terra, porque aí eu tenho uma ativação menor dos meus membros inferiores e foco mais principalmente na minha lombar. Então eu uso muito no meu programa, o Definição Extrema, que é o meu programa de treinamento online de musculação, eu uso muito o meio terra em alguns treinamentos de costas. Por quê? Porque o meio terra eu estou principalmente enfatizando os meus paravertebrais e eu não tenho uma ação tão grande assim dos meus membros inferiores. Então a gente já viu quais são os principais músculos. Já vimos também que pode ser colocado no dia de costas ou no dia de membros inferiores, eu prefiro no dia de membros inferiores. E agora a gente precisa dissecar a técnica. Para dissecar a técnica é importante que tu tenha a noção do seguinte: nós não vamos estar aqui falando do levantamento terra de competição, daquele levantamento terra de levantamento de peso. Por quê? Porque o foco do levantamento terra de competição é levantar o máximo de carga possível. Ponto final. Então a técnica desse treinamento, a técnica do terra de competição, ela é feita para que tu consiga levantar o máximo de carga possível. Pode ser que nesse movimento as costas fiquem mais expostas, eu tenha uma sobrecarga maior da minha coluna, e isso para a competição não importa. Por quê? Porque eu quero o valor final da carga, eu quero o maior peso possível levantado. Quando a gente está falando de musculação de academia, musculação estética, pessoas comuns treinando, o foco não é levantar o máximo de peso possível. Não, o foco é treinar a musculatura da melhor maneira possível e da maneira mais segura possível. Então toda a parte técnica que eu vou estar dissecando para vocês aqui hoje, toda a parte técnica que a gente vai ver, ela não é para o terra de competição, ela é para o terra do dia a dia, o terra onde a gente vai querer focar nesses músculos que foram falados antes,
de uma maneira totalmente segura, de uma maneira totalmente eficiente também. Então, só para não confundir, se tem alguém que já viu algum vídeo do cara fazendo terra com as costas arqueadas, não é que o cara está errado, não, ele não está errado. Só que aquele cara é um cara competitivo que está fazendo isso para conseguir levantar o máximo de carga possível. Então, tu precisa ter essa diferenciação. A gente vai começar falando sobre a posição dos pés. Eu estou com uma barra aqui, eu não vou me virar, como eu estou com a barra de lado, porque eu quero mostrar muito como é que são as curvaturas da coluna, eu vou ficar de frente para te mostrar qual que é a posição dos pés. Bom, a posição dos pés, o afastamento, ele costuma variar um pouquinho, mas ele tem uma base, tá? A base, eu vou levantar um pouquinho aqui o meu calção, minha bermudinha, que a Camila já reclamou, tu tá de novo com a mesma bermuda, tu só parece que tem uma roupa, porque tu usa sempre a mesma. A Camila já reclamou, eu sei, tá? Eu sei, então é o seguinte, posição dos pés, e eu vou tirar a meia, que é mais fácil de visualizar. Posição dos pés, tá? Se tu quiser aproximar, não aproxima muito, tá, mano? Não aproxima, porque senão vai atrapalhar a filmagem, não. Dá pra ver bem aí pelo celular? Tá. Posição dos pés. O afastamento é aproximadamente na linha dos quadris. Um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro. Isso depende de pessoa para pessoa. O que tu te encaixa melhor. Então pega como base a minha pisada, o meu afastamento é linha dos quadris um pouquinho mais aberta. Aí o pé, ele dá uma leve rodadinha para fora. Não é pé reto. Ele dá uma leve rodadinha para fora, tá? Essa é a posição dos pés. Agora, para começar a fazer o levantamento terra, eu vou ter que pegar a barra, né? Qual que é a posição das mãos? Bem afastadas entre os pés, aonde que é? A gente vai pegar a barra exatamente do lado, tá? Do lado das coxas, do lado de fora, não é na frente aqui, não é na frente. Porque senão as pernas e os braços vão competir pelo mesmo espaço e não vai dar certo. E não tem por que ser extremamente afastado. Então, logo após as coxas, eu já faço a minha pegada, tá? Eu vou fazer a pegada aqui e vou te mostrar de frente. Ó, levantei, ó, onde é que tá? Tô com os pés afastados na posição. Onde é que estão as minhas mãos? Do lado das coxas, tá? Do lado das coxas, para eu fazer o movimento. Agora, já vimos os pés, tá? Posição dos pés, posição das mãos. Agora, um erro muito comum que acontece no levantamento terra é eu preparar bem os meus pés, eu preparar bem as minhas mãos, e na hora de eu levantar a primeira repetição, eu levanto de qualquer jeito, achando que o movimento começa de cima. O levantamento terra, ele começa de baixo. Então, desde a primeira repetição, o teu movimento tem que estar perfeito. E o que significa isso, além da pisada e além da pegada? As curvaturas da minha coluna, a coluna vertebral, ela tem curvaturas naturais, curvaturas fisiológicas dela mesma. Então, as minhas curvaturas, elas precisam estar alinhadas, precisam ser preservadas. Porque a minha primeira repetição já vai ser uma repetição de série, já vai ser uma repetição valendo, seja no aquecimento ou seja na série pesada mesmo. Então é importante que tu alinhe a tua coluna, eu já vou te mostrar isso na prática. E quando eu falo de alinhamento da coluna, eu falo também das tuas escápulas. A gente precisa de uma cintura escapular rígida, forte, densa. Como é que a gente faz isso? Aproximando as escápulas, ó, retraindo as escápulas. Então eu vou me preparar na hora de fazer a barra, vocês vão me olhar, tu vai me olhar de lado e eu vou me preparar os pés, vou preparar as mãos e vou preparar a minha coluna junto com as minhas escápulas, tá? Então presta atenção, olha só. Entrei embaixo da barra. Aqui é importante que tu te posicione como se a barra cortasse os teus pés. O que é isso? Tu vai ter que olhar para baixo na hora de te posicionar e a barra tem que estar em cima dos teus pés. Teu pé tem que estar sendo cortado pelo visual da barra.
Não é simplesmente chegar próximo da barra, não, os teus pés eles têm que estar embaixo da barra, é praticamente a barra encostando nas tuas canelas. É praticamente encostando ou até encostando, então tem que estar realmente muito próximo, da barra. Então olha só, vem pra cá, meus pés estão bem próximos aqui, já fiz o afastamento, né? Deixa eu trazer mais pra cá. Já fiz o afastamento. Agora vai ficar show. Estou embaixo da barra, afastamento correto. Peguei, olha só, olha a diferença das costas. E eu pegar aqui, ó. Agora eu não estou fazendo do jeito certo. Eu não dei bola para minhas escápulas e eu não estou com a minha coluna alinhada. Ó. E começo. Não é assim que tu vai fazer. Não é assim. Tu pode não te machucar hoje. Tu pode não te machucar mês que vem. Mas com o tempo, e a ideia é que tu faça musculação para o resto da tua vida, tu vai te machucar. Então não faça isso, tá? E por que eu falo que ao longo do tempo tu vai te machucar? Uma informação agora. Teve um estudo que foi publicado, se não me engano, em 1997, que o cara simplesmente ele viu qual que era a sobrecarga que a tua coluna enfrentava quando tu fazia o levantamento terra desse jeito, curvado, e quando tu fazia o levantamento terra todo alinhado, com a coluna alinhada. E com o levantamento terra feito com a coluna curvada, a sobrecarga na tua coluna era por volta de 1000 newtons. 1000 newtons é coisa pra caramba. Aí tu vai me perguntar, tá, mas não entendo, não sei o que é newton e tal. Pra tu ter uma noção, a sobrecarga na coluna, com ela alinhada, era em torno de 200 newtons. Então, se tu não sabe se 1000 é muito ou não, tu tem que saber que se eu fizer do jeito certo, em torno de 20% da sobrecarga que eu vou estar sofrendo na minha coluna. Ou seja, de 1000 vai para 200 newtons. Então é muito mais seguro, Por isso que é um remédio, é um santo remédio, fazendo do jeito certo, né? É um santo remédio para as tuas costas. Então agora eu vou fazer do jeito certo. Eu vou entrar embaixo da barra, isso eu fiz certo antes também, né? Vou pegar os meus braços e eu já desço com a coluna alinhada. Eu já desço com a minha coluna alinhada. Ó, aqui, ó. Tô pronto. Coluna alinhada, cervical, ó. Escápulas próximas. Aí eu levanto e volto lá embaixo. Levanto. Ó, aqui, eu não tô solto. Eu tô com a escápula próxima. E volto lá embaixo. Sobe e lá embaixo. Percebe que a minha cabeça também está alinhada? A minha cabeça segue o mesmo alinhamento da minha coluna. Tem gente, olha só, presta atenção agora. Tem gente que faz assim, ó, olhando para frente, sobe e desce olhando para frente. William, pode ser feito assim? Se tu é uma pessoa iniciante, tá? Se tu é iniciante e tu precisa olhar para o movimento, digamos que tu esteja olhando para o espelho, nessas primeiras vezes que tu está fazendo, tudo bem tu fazer assim, tu não vai te machucar, mas tu tem que saber que é só nesse início. Por quê? Porque eu não tenho uma sobrecarga axial. O que é uma sobrecarga axial? Uma sobrecarga vertical na minha coluna. Então eu posso dar essa olhada para cima no início. Porque qual que é o problema? Se tu nunca fez, se tu está aprendendo a fazer, aí eu falo para tu alinhar 100%. Aí o que acontece? Eu estou te falando isso porque eu vivo isso aqui há muitos anos. Eu não estou te falando porque eu li num livro ou qualquer outra coisa. Eu vivo isso aqui. E pessoas que não têm uma estrutura muito forte ainda, na hora que elas tentam alinhar a cabeça, ela acaba perdendo aqui e perde as curvaturas. Acaba derrubando muito o tronco para frente. Então, se tu está fazendo pelas primeiras vezes, tudo bem tu olhar um pouquinho para frente, mas saiba que é só nessas primeiras vezes. Logo que tu tiver mais domínio, principalmente da tua cintura escapular, aqui das tuas escápulas, essa força para segurar a barra, tu já vai estar olhando um pouco para baixo, alguns metros ali na frente, com a cabeça alinhada. Não para baixo aqui totalmente, né? E nem aqui para cima. Tu
tu vai manter a cabeça alinhada. Então, olhar para cima o tempo inteiro, fazer essa hiperextensão da tua coluna cervical é um problema? É um problema, mas se tu está no início, pode fazer parte do teu aprendizado. Então não fica noiado, ou se tu fizer uma vez ou duas vai machucar a tua cervical. Não vai não, tá? Mas saiba que é só um primeiro passo que tu tá dando e que isso vai ser mudado, não é nem lá na frente, mas é daqui a pouquinho já. Então tem que prestar atenção nisso. Falando ainda do terra, a questão da descida, tá? A descida, depois a gente inicia o movimento aqui embaixo, tá? Aí quando a gente está lá em cima e vai iniciar a descida, nós não iniciamos pelo joelho, de maneira alguma. O levantamento terra, ele tem a sua dominância no quadril. O que é a dominância no quadril? É que todo movimento não, mas grande parte do movimento acontece através dessa articulação do quadril. Por isso que ele é um bom exercício para glúteos, por isso que ele é muito bom. O agachamento, ele tem a dominância mais no joelho. Por quê? Porque por mais que eu comece a fazer um agachamento pelo quadril, logo em seguida eu já invoco, já chamo os meus joelhos. Então eu vou para trás e já começo a agachar. No levantamento terra não, eu começo com o quadril e depois que eu vou estar utilizando o joelho. Até para tu ter uma noção, normalmente se começa com o quadril e vai descendo o tronco. Quando a barra chega próxima da linha dos joelhos, que eu começo a usar um pouco mais os meus joelhos. Então é mais ou menos o seguinte, ó. Estou alinhado, subi, ó, quadril, joelho e volta. Sobe os dois juntos, quadril, ó, o joelho, quase nada, ó. Agora aqui um pouquinho mais do joelho e eu subo. Quadril, joelho e subo. Olha como é que fica a flexão do meu joelho. Ela não é uma flexão muito grande, ó. Como que ela fica? No agachamento, eu tô aqui. E agora é importante falar também, tá, William, beleza. E se eu descer mais, eu transformo o terra num agachamento ou ainda é um levantamento terra com uma amplitude maior? Essa é uma discussão um pouquinho mais filosófica. Tem alguns professores, alguns treinadores que falam, não, como o terra é um movimento que a dominância é do quadril, se tu agachar mais, se tu fizer isso aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, se tu fizer isso aqui, ó, aqui e sobe, olha como é que tá o meu quadril aqui, ó, aqui e subir, isso é um agachamento. Aí tem até um nome, agachamento com a barra baixa. Tem gente que fala, é um agachamento terra. Não existe agachamento terra. Seria um agachamento com a barra, segurando com as mãos, com a barra baixa. Eu sou dessa linha. Tem outros caras, tá, que falam, não, esse aí ainda é um levantamento terra, mas é um levantamento terra com uma amplitude de movimento maior. Tudo bem. É uma briguinha que acontece, que na verdade não é uma briga, cada um segue a sua linha. Como o terra é um exercício de predominância de quadril, eu sou da linha que fala que se tu agachar utilizando mais o quadril, colocar mais o joelho, colocando o teu quadril bem lá embaixo, fazendo esse movimento que eu acabei de te mostrar, isso não é um terra e é um agachamento com a barra baixa. Eu sou dessa linha, mas em nenhum momento eu estou criticando quem fala que isso é um levantamento terra com uma amplitude maior. Tá tudo certo, só são linhas diferentes e, a bem da verdade, é só o jeito, é só a nomenclatura do exercício, porque ambos os movimentos existem, é só o jeito que tu chama esse exercício, só isso. É como a puxada, tem gente que chama puxada pela frente, tem gente que fala, esse é o pulley aberto, então é só questão de nomenclatura. O movimento em si, ele existe, o que tu precisa saber é que se eu estou agachando dessa forma, se eu estou indo até lá embaixo, aqui ó, se eu estou indo até lá embaixo, dessa forma aqui, olha onde está o meu quadril e o meu joelho. Isso aqui é muito mais parecido com um agachamento, e o terra
o teu quadril está mais alto, tá? Mais alto do que o joelho, para que essa dominância venha realmente do teu quadril. Como a gente falou agora, de como a gente parte do início para a subida, da descida para a volta, falando principalmente de quadril e joelhos, a gente não pode esquecer dos braços, tá? E das mãos. Vamos começar com as mãos. Como é que eu seguro a barra? Eu não sei se você já percebeu, tem gente que faz a pegada que chama de pegada mista, que é uma palma da mão voltada para frente, né? Essa pegada supinada, e a outra voltada para trás, que é essa pegada pronada. Então, só vai fazer, segura aqui uma para frente e uma para trás, segurou lá e faz. Como é que fica? Ficaria exatamente assim. Pode fazer assim? Pode. Por que fazer assim? Porque assim eu aumento o meu atrito, é como se uma mão rodasse para um lado, a outra para outra, e eu poderia ter mais força fazendo dessa maneira. Essa é uma maneira muito utilizada em quem faz com a barra olímpica, porque a barra olímpica, ela gira, as anilhas estão no chão e a barra acaba girando. Essa minha barra aqui não é olímpica, mas mesmo assim, com a barra olímpica ou não, tu pode escolher a pegada que tu quiser. Pode ser com as duas pronadas, as duas palmas das mãos voltadas para trás, ou essa mista. Até daria para fazer com as duas palmas das mãos voltadas para frente. Eu, sinceramente, nunca vi ninguém, e a gente coloca uma sobrecarga muito grande no bíceps, podendo até vir a machucar. Já existem casos e relatos de pessoas que já estouraram o seu bíceps segurando assim. Então, não é uma pegada muito comum, mas só para tu saber que talvez seja possível. Eu não uso e não gosto. Então, fica com a pegada das mãos, com essa pegada pronada, né, as duas palmas das mãos voltadas para fora, ou a pegada mista, uma para frente e uma para trás. Tem que cuidar só com a pegada mista, que às vezes esse braço ele faz força para ir para frente e o outro para ir para trás. Então tem que cuidar só para não desequilibrar, porque às vezes tem gente que faz isso, não controla a força e acaba fazendo esse movimento aqui com o tronco. E isso não é nada recomendável. Então tem que ter cuidado. Se está utilizando a pegada mista, mantenha equilibrada, mantenha a barra na mesma posição. E em relação aos braços, é importante que o braço esteja sempre na vertical, tá? Então, se eu for fazer um levantamento terra, aonde os meus braços estão mais à frente aqui, vê que ele não está na vertical, ele está mais à frente, ó. Dá para ver bem? Consegue perceber? Quem paga essa conta é a minha lombar. Então, eu não vou deixar ali. Eu estou com os braços na vertical, para baixo, e o meu ombro ele fica um pouquinho à frente da minha pegada, justamente para eu colocar essa dominância maior no quadril. Porque senão o que acontece? Olha só, eu estou com meus braços aqui, se o meu ombro está atrás da minha pegada, dá para ver que eu estou bem de lado aí, ó. O que acontece? Eu estou com a minha dominância maior no joelho. Se eu tiver com o meu braço, com o ombro um pouco à frente da barra, olha o meu quadril, o que aconteceu? Ele estava aqui no agachamento e agora ele veio mais para o alto, aonde o domínio vem da onde? Do quadril. Então, barra um pouquinho atrás, para quem olha de lado, né? Um pouquinho atrás da linha do ombro. Vai anotando isso tudo, tá? Porque é tudo importante. Eu sei que tem muitos detalhes, mas para que tu faça um movimento muito bem feito, esses detalhes, tu vai aplicando ele aos poucos. Pode olhar esse vídeo aqui em velocidade acelerada, mas eu sugiro que tu realmente ajuste esses movimentos todos, porque não só os teus resultados vão melhorar, mas também a tua saúde, principalmente da lombar. Se tu não tem dor, ótimo, as chances que tu não venha a ter dor nas costas são enormes, e se tu tem dor, esse é um bom tratamento para a lombar. Então olha só, braço um pouco à frente, dominância de quadril, aqui já não, então o braço um pouquinho à frente da minha mão, o ombro no caso, né? Aqui e volta, ó, aqui e volta, sempre firme e alinhado. Então, fazendo um breve resumo do que a gente já viu, que é importante eu voltar e lembrar, posição dos pés, qual é? Linha dos teus quadris, um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro, os pés levemente rodados para fora, posição das mãos,
ao lado das coxas e não dentro nem na frente, ao lado das coxas. Com qual pegada? Pode ser essa pegada, que é as duas palmas das mãos voltadas para trás, ou a pegada mista, uma para trás, uma para frente. Coluna alinhada, 100% alinhada desde o início do movimento. Lombar, a torácica e a cervical. Mas se tu está começando a treinar agora, tá aprendendo a fazer o terra, pode ser que tu tenha que olhar para frente até ter o domínio total das tuas escápulas e conseguir alinhar a tua cervical também. Falando em escápulas, de preferência elas em retração, sem eu colocá-las lá na frente. Eu não posso estar mole e fraco. Escápula em retração, firme, peito estufado o tempo todo. Começo de baixo, eu vou até em cima. E agora uma informação nova. Quando eu chego no alto, eu tenho que travar as minhas articulações, vir aqui e ficar todo reto, todo travado. Se fosse um terra de competição, sim, é regra tu fazer isso para que o teu movimento seja validado. No nosso caso, na academia, não. Se tu trava as tuas articulações, o que acontece? Tu perde a ativação da tua musculatura. E a gente não quer isso. Talvez no meio da série, se tu precisar de um mini descanso, pode ser feito, mas se não, a gente não quer isso. Então tu não vai travar todo lá em cima, travar joelho, travar quadril, não. Tu não vai fazer esse, chama de bloqueio articular. Quando tu começa a descer, o movimento começa pelo quadril e depois que os joelhos começam a ser recrutados. Só que é o seguinte, William, eu vejo os caras treinando, os caras dão uma paulada no peso lá embaixo. Dá uma olhadinha aqui. Ó, subiu, pode fazer isso aqui? Ó. Quando eu dou essa paulada muito forte, é praticamente um kick, né? Eu tô picando, eu tô quicando a barra, seja nos steps ou seja no chão. Se eu tô fazendo isso, eu uso dessa energia elástica, ela me ajuda a levantar mais o movimento. Então assim, qual que é o objetivo do treino? É simplesmente levantar mais carga? Se for levantar mais carga, pode ser que seja interessante. Agora, se tu quiser realmente trabalhar a tua musculatura, é melhor que tu encoste de leve, porque tem gente que fala, não, levantamento terra tu tira do chão, né? Então tu tem que devolver ele para o chão. Então tu encosta e devolve o peso no chão para depois começar novamente, ou novamente, nós queremos treinar a nossa musculatura. Então pode ser que tu nem vá tocar e tu gere uma dificuldade maior para ti, chegando muito próximo do ponto inicial, mas não quicando a barra. Vou te mostrar na prática as duas maneiras, tá? Ó, me preparei, subi, eu vou colocar de volta, de novo. Isso, aqui eu não estou quicando a barra. Ou eu chego muito próximo, mas não toco. Vem aqui. Então, não dá para dizer, ó, esse está certo, esse está errado. Nós temos essas três maneiras. Não encostando, que é mais difícil, encostando de leve, ou encostando mais, de forma mais assintosa, que é onde tu consegue aproveitar mais a energia elástica e tu acaba ganhando força porque tu tem essa energia mais te ajudando. Por isso que tu trabalha um pouco menos a musculatura. Tem gente que gosta de priorizar muito a carga nos treinos e dá essa paulada, chega a academia toda a tremer. Se o objetivo for esse, tá tudo certo. Só tem que saber que existem essas três maneiras e que essas três maneiras são diferentes. Elas recrutam de uma maneira diferente a tua musculatura. Esse é o principal, é saber que existem essas diferenças, tá? O que mais que eu tinha para falar? É isso aí. Então, de levantamento terra tradicional, é isso. Agora, levantamento terra sumô. Começando com a principal diferença dos dois exercícios. O levantamento terra sumô, a pisada é como se fosse de sumô, aquela pisada mais afastada. Então, no levantamento terra tradicional, eu estou mais ou menos na linha dos meus quadris.
no terra sumô, eu vou afastar mais. Mas uma coisa que não muda, independente da tua pisada, é os meus joelhos apontados para a ponta do pé. Então, se eu estou aqui, com o meu pé levemente rodado para fora, eu estou com o meu joelho o tempo inteiro apontado para a ponta do pé. Aqui é a mesma coisa, eu não vou fazer isso aqui na hora de fazer o agachamento. Não, eu vou estar utilizando do meu joelho apontado para a ponta do pé. Nesse caso, o que muda? A pegada, ela não vai ser mais afastada ainda. Então, no agachamento sumô, eu trago por dentro, aqui que é a pegada. Normalmente, na linha dos próprios ombros, tá? Normalmente, linha dos próprios ombros na hora de fazer a pegada do agachamento sumô. Então, vou me preparar. Embaixo da barra, afastei os meus pés e olha só, o fato de eu estar com os braços mais próximos, olha a diferença, ó, o meu tronco aqui e o meu tronco aqui. No agachamento sumô, no levantamento terra sumô, por causa da posição das pernas e da minha pegada, a barra, ela não fica tão à frente, na verdade, a barra não, o meu tronco, ele não fica tão inclinado à frente. Então, o que acontece? Se eu estou comparando um e outro, se eu estou comparando o levantamento terra tradicional e o levantamento terra sumô, para contração de glúteos, para contração dos posteriores de coxa, para contração dos adutores, isso tudo não tem diferença, tá? Não tem diferença significativa entre os dois. Mas para os paravertebrais, aí sim, o torque é maior no levantamento terra tradicional. Então, se eu quiser diminuir a ação dos meus músculos paravertebrais, ou se eu sou uma pessoa que eu tenho um pouquinho de dores nas costas e eu ainda não sei fazer muito bem o movimento, vale mais tu começar fazendo ele pelo terra sumô, porque o meu tronco ele acaba inclinando menos para frente e com isso eu tenho uma ativação, um torque, um trabalho um pouco menor, em torno de 10% menor, mas é significativo esse valor, dos meus paravertebrais. Então, se eu estou pensando em saúde das minhas costas e eu não sei fazer isso muito bem, para quem não sabe fazer muito bem, talvez para quem está começando, pode ser uma boa ideia fazer o sumô ao invés de fazer o terra tradicional, tá? Não é que o terra tradicional vai machucar tuas costas, absolutamente nada a ver isso. Se tu fizer bem feito, ele vai estar ativando mais as tuas costas porque o torque é maior em cima das costas. Ter o torque maior ali na lombar significa que tem uma ativação, tem um trabalho muscular maior dos teus paravertebrais. Então é interessante falar essas duas diferenças, tá? Por causa principalmente da posição da barra em relação à tua lombar e por causa da inclinação do meu tronco, que ela é menor no terra sumô. Uma coisa importante aqui para falar tanto do terra como do terra sumô diz respeito à posição inicial. Nesse caso aqui, pode observar que eu estou com duas anilhas que não são anilhas olímpicas, são umas anilhas mais baixas e que se a minha barra estivesse no chão, eu sou um cara alto, eu não tenho mobilidade para começar totalmente alinhado. Então eu iria começar, eu até vou te mostrar aqui. Eu iria começar todo torto, olha só. Eu não tenho condições, eu não tenho mobilidade para isso. Eu teria que me abaixar, ó, aqui eu já não estou alinhado com a minha lombar. Então, se tu vai fazer e tu vai começar o teu movimento e tu não tem mobilidade para começar o primeiro movimento já totalmente alinhado, eu sugiro que tu coloque a barra, no caso a barra com as anilhas, em cima de um step em cada lado, porque aí a barra fica um pouquinho mais alta e tu consegue já subir totalmente alinhado. Isso é importante porque senão na primeira repetição tu já corre alto risco de se machucar. Como eu estaria todo torto lá embaixo, o que eu fiz? Coloquei a barra em cima dos steps,
aí eu consigo me preparar, seja para o terra normal, eu estou alinhado aqui, seja para o terra sumô, que eu também estou alinhado na hora de começar. Então a minha sugestão é, use anilhas grandes, caso tu consiga levantar esse peso todo, porque aí a barra fica mais alta. E se mesmo assim tu não conseguir começar alinhado, que acontece de tu não ter talvez uma mobilidade muito boa da tua torácica e também do teu quadril e até do teu tornozelo, pode acontecer de tu não ter essa mobilidade boa e na hora de começar o movimento fazer um movimento muito ruim, fazer um movimento todo torto. Então tu vai colocar um step em cada lado, deixou a barra mais alta, opa, aí beleza. Ah, mas William, não vai atrapalhar a minha amplitude? Tu tem que fazer o que tu consegue. Tá? Tua amplitude vai talvez ficar um pouquinho mais reduzida, mas tu precisa fazer o que tu consegue. Se tu não consegue tirar a barra lá de baixo com a tua estrutura da coluna totalmente alinhada, tu não vai fazer isso. Tu vai descer o máximo que tu consegue dentro das tuas possibilidades. Isso é óbvio, tá? Isso é óbvio. Então, nós vimos as técnicas aqui, como se faz em detalhes o levantamento terra e o levantamento terra sumô. E agora eu vou só repassar os principais erros que acontecem, que a gente já foi falando, mas eu queria dar esse resumo aqui para vocês. Antes de eu começar com os erros, libera os comentários aí para ver se alguém tem alguma pergunta sobre levantamento terra. Não é sobre creatina, não é sobre BCAA, é sobre levantamento terra. Então os principais erros, tá? Os principais erros do levantamento terra. O primeiro deles é fazer a pegada bem na frente do joelho. Então eu vou segurar aqui, fazer a pegada bem na frente do joelho. Não é aqui. A pegada é logo após as coxas, não é na frente. É aqui que é feita a pegada, tá? Então o primeiro erro já diz respeito a onde tu vai colocar as tuas mãos. O segundo erro diz respeito à curvatura da tua coluna, tanto no início do movimento como no final. Então as pessoas se preparam bonitinha nos pés, se preparam bonitinha nas mãos e na hora de fazer, sobem aqui. Seja na primeira repetição ou seja na volta. Então a coluna curvada é o segundo erro. Quando a gente fala de coluna curvada, a gente está falando das escápulas também. Então o terceiro erro é deixar as escápulas soltas. Elas ficam se movimentando aqui durante o movimento e eu jogo meus ombros para frente, nessa postura mais de cifose. Então, esse é um outro erro onde eu começo, movimento aqui e volto. Estou com as minhas escápulas que não estão em retração, elas precisam ficar firmes durante todo o movimento. Todo o movimento mesmo, escápulas alinhadas. Outro erro é fazer esse exercício com dominância de joelho, que eu já falei antes. Pode ser que alguns treinadores falem que isso é uma estratégia para aumentar a amplitude. Eu sigo a linha de que isso é um erro, que a gente acaba transformando isso em um agachamento. Então esse aqui seria o quarto erro, dominância de joelho. Então a pessoa entrou, puxou, aqui isso aqui não é um levantamento terra, é um agachamento com a barra baixa. Esse foi o quarto erro. O quinto erro é a posição dos braços em relação à barra. Então a barra tem que ficar atrás de quem olha de lado da linha do teu ombro e não na frente. Então ela tem que ficar aqui atrás e não lá na frente, justamente para que a dominância de quadril aconteça. Então tu não vai estar segurando ela aqui na frente e volta. É aqui. Aqui o agachamento e aqui é o terra. Aqui e volta. Esses são 5 erros do levantamento terra, que normalmente são erros que podem acontecer tanto no levantamento terra como no levantamento terra sumô. E teria um sexto erro, e tem um sexto erro, que é o desalinhamento da tua cabeça na hora de fazer, de tu olhar para frente. Só que esse é um erro que pode ser um erro para a maioria das pessoas, mas para quem está começando, pode ser uma necessidade no início, nos primeiros dias, para que a pessoa tenha um pouquinho mais de domínio do movimento e para que quando ela olhe para baixo, para quando ela alinhe
a sua cabeça com a coluna, ela simplesmente não desabe o movimento, para que ela mantenha a sua estrutura. Então esse é um erro perdoável e um erro até planejável no início de um treinamento. Em resumo, a nossa aula sobre levantamento terra e levantamento de terra sumô encerrou. Era isso. Coloca ali nos comentários, vê se tem alguém. Nossa aula encerrou. Essas são as principais técnicas do levantamento terra e do levantamento terra sumô. Vimos toda a musculatura que trabalha, toda a técnica, o passo a passo e também os principais erros que acontecem na hora de realizar o terra e realizar o terra sumô. Já fechamos quase 50 minutos de live.